Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Que você possa acalmar seu coração agora, sentado no seu lugar. Você fala: Deus, fala comigo nessa noite. Hoje nós vamos aprender sobre os verdadeiros adoradores, aqueles a quem Deus está procurando. A Bíblia fala que Deus está procurando pelos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Oh Espírito Santo, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa nos conduzir a uma adoração verdadeira, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar e nos direcionar, Deus, para cumprirmos essa Tua palavra. Que essa palavra do Senhor, Deus, venha ser um estilo de vida para nós, Deus, a partir do dia de hoje. Espírito Santo, fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo, e fale conosco nessa noite de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém, igreja? A Bíblia fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas aí eu quero perguntar uma coisa para a igreja: vocês sabem o que de fato é adorar? A gente costuma dizer: olha, eu vou à igreja adorar ao Senhor, eu vou, num monte para adorar ao Senhor, eu vou ali para adorar ao Senhor, eu vou no meu quarto para adorar ao Senhor, eu vou ouvir uma música para adorar ao Senhor, um hino para adorar ao Senhor. Mas o que de fato é adorar a igreja? Será que a gente adora a Deus nos reservando no quarto, vindo para a igreja? O que é adorar? Adorar a igreja quer dizer que nós prestamos culto a um ser superior, a uma divindade. Adoração é uma expressão de afeto, uma expressão de carinho, é uma homenagem, é uma submissão. Ou seja, adorar é a gente atribuir honra a quem tem honra, a quem é digno de receber toda honra. E a Bíblia fala que aquele que é digno de receber toda honra e toda glória é o nosso Deus. Amém, igreja? Atos, no versículo 17, no capítulo 17, versículo de 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso significa que nada existe fora de Deus. Por Ele é que nascemos, por Ele é que movemos, por Ele é que existimos. Significa que Deus, Ele é a fonte da nossa vida, e por Ele nos movemos, e por Ele nós vivemos, e Ele nos sustenta, e Ele é que nos move, e Ele é que faz tudo por nós. Quando nós vamos lá em Gênesis, vamos voltar no princípio, o capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis vai dizer que Deus cria o homem e a mulher. No versículo 27, mais precisamente, diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia fala que quando Deus criou a mim e a você, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Ele nos criou para sermos perfeitos. Ele nos criou para que nós olhássemos no espelho e víssemos a face dEle quando a gente olhasse no espelho. Deus nos criou para que pudéssemos adorá-lo. A Bíblia fala que no céu nós só vamos adorar. Amém? Por isso que a Bíblia fala, e o Evangelho de João vai dizer para a gente que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou eles no jardim do Éden, e Adão e Eva tinham um relacionamento de adoração com o Senhor, tinham um relacionamento
de comunhão íntima com Deus. Adão e Eva, eles desfrutavam de um relacionamento próximo, pessoal, íntimo com Deus. A Bíblia fala lá no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, que Deus, ele andava pelo jardim na viração do dia, ou seja, todo final de tarde, Deus vinha para o jardim para ter essa interação, para ter esse relacionamento próximo com Adão e Eva. E eles adoravam a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, a perfeição de Deus ali quando eles estavam com Deus. Eles adoravam o Senhor em obediência e em submissão. Antes de eles pecarem, Adão e Eva, eles viviam no jardim, cuidando de tudo aquilo que Deus havia criado. E quando eu cuido da obra de Deus, eu estou adorando a Deus. Enquanto eles viviam em obediência a Deus, eles adoravam a Deus, refletindo ali a honra, a reverência a Deus, cuidando daquilo que Deus havia criado para que eles pudessem desfrutar. Adão e Eva, eles tinham uma responsabilidade, e nessa responsabilidade que eles cumpriam com muito zelo, eles também adoravam a Deus. Eles governavam e eles cuidavam de toda a criação de Deus. Exerceu o domínio sobre todas as outras criaturas ali, de maneira fiel, de maneira cuidadosa. Eles estavam refletindo e glorificando que a presença e a imagem de Deus, através das ações deles. Em resumo, igreja, o que eu estou querendo dizer para você, que quando Deus nos criou o homem, criou a mulher, Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo, adorar a beleza da santidade de Deus, adorar a criação dele, adorar aquilo que ele colocou sobre nós para governarmos sobre os outros animais da face da terra. Colocou sobre nós, né, esse espírito de obediência lá no jardim. Mas aí a Bíblia fala que Adão e Eva, né, eles caem. Adão e Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, vai falar para a gente que entrou no mundo o pecado. E o pecado quebrou a adoração que Adão e Eva tinham para com Deus. O que eu estou querendo dizer, igreja? Que o pecado, ele impede que nós adoremos ao nosso Deus. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus, e ele impede que nós possamos adorar ao nosso Deus. E a Bíblia fala que depois da queda, depois que eles desobedeceram, nós vamos caminhar aí pelo Velho Testamento, e nós vamos ver que depois dessa queda, depois que Adão e Eva pecou, não é porque Deus deixou de estar com eles que eles deixaram de adorar. Mas a Bíblia fala que quando eles pecaram, Deus, ele veio até o jardim. Não é isso que a Bíblia fala? Mas quando Deus chegou no jardim, Adão e Eva se esconderam. Eles ficaram com medo e eles ficaram com vergonha de Deus. E aí eu pergunto, quando nós cometemos um erro, um pecado, qual é o sentimento que nós temos, igreja? De vergonha e de medo. Ou eu estou errada? Sabe o que é isso? É a Bíblia ensinando para mim e para você que o pecado, ele distancia eu e você de Deus, da adoração para a qual nós fomos feitos para ficar nessa terra. Nós fomos feitos para adorar a Deus. E quando nós pecamos, nós temos vergonha de Deus.
Nós temos medo de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu fazer algo de errado e o Espírito Santo me incomodar e dizer se está errada. E aí quem disse que eu queria ir para o quarto orar? E o medo de Deus me dar? E o medo? E a vergonha de Deus? E a vergonha de dizer, Deus, eu pequei, eu fiz isso de errado. Por isso que o pecado nos afasta da adoração, igreja. Porque nós ficamos com vergonha. Ao invés de nós corrermos para o pés do Senhor, né, nos reconciliarmos com Ele para manter perto dele, a gente faz igualzinho Adão e Eva. A gente se esconde. A gente se afasta, se afasta, se afasta. E quando a gente se dá conta, a gente está distante dos planos de Deus para a nossa vida. E aí a Bíblia vai falar para a gente que depois desse pecado, depois que o pecado entrou no mundo, nós vemos aí no Velho Testamento que a adoração, ela passou a seguir outro sistema. Não era mais aquela adoração de, sabe, de chegar para Deus, de adorar diretamente a Deus, de adorar a beleza da santidade de Deus todos os dias. Mas a adoração, ela passou a ser feita em rituais, né? Ela passou a ser centrada em sacrifícios, em obediências às leis que foi dada por Deus, né? Primeiro no tabernáculo, depois em Jerusalém, né? Ainda no tempo de Moisés era oferecido sacrifícios, né? Dentro do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Eles estendiam uma tenda móvel. Depois vocês podem ler lá, né, os livros de Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Vai falar muito sobre o tabernáculo, sobre essas, né, os 10 mandamentos, as leis que Deus foi colocando. Também fala sobre o sacrifício, sobre essa remissão dos pecados através do sacrifício. Então a Bíblia fala que eles estendiam, né, na época de Moisés, uma tenda. Lá na Bíblia você vai ver que tem até as medidas dessa tenda. E essa tenda ela era dividida por ela tinha divisórias. Tinha um local onde ficava todo o povo, né? O povo ia lá para levar os seus sacrifícios. E eles levavam, né, sacrifícios, animais para ser sacrificados. Lá no livro de Levítico, né, o livro das leis, a gente vai ver muito isso. Que eles tinham que levar animais para poder serem sacrificados. Eles tinham que, né, eram ofertas pacíficas, eram as ofertas pela remissão dos pecados, era oferta de gratidão. Então eles tinham que levar alimentos, cereais, animais para serem queimados. Mas eles não podiam, as pessoas não podiam diretamente oferecer esses sacrifícios para Deus. A Bíblia fala que eles iam, e aí tinha uma divisória esse tabernáculo. E eles chegavam, ficavam em um determinado local. Aí tinha um local que era o local santo, que era onde ficavam ali os sacerdotes, né, as pessoas que iam receber esses sacrifícios, e ir até o lugar do Santo dos Santos, que era onde ficava, né, a presença de Deus ali. E só aqueles que tinham autorização, né, só os sacerdotes poderiam entrar ali naquele lugar do Santo do Santo. E eles levavam essas ofertas, esses animais para ser sacrificados, queimados ali, né, no lugar do Santo dos Santos, para ter a expiação pelos pecados, né, a remissão dos pecados do povo. Então cada família, cada pessoa, eles precisavam ir até esse tabernáculo no tempo de Moisés para levar esses sacrifícios, né? Mais tarde a Bíblia fala que eles iam ao templo em Jerusalém, né, no templo de Salomão. Era o local onde era feito esses sacrifícios. Depois que veio, né, o período dos reis de Israel, aí não mais era no tabernáculo, mas era no templo de Salomão, que foi construído para Deus. E eles iam lá. Primeiro eles iam uma vez ao ano, né? Eles iam levar essas ofertas do mesmo jeito, animais e tudo mais.
E lá eles tinham sacerdotes, que eram, né, os descendentes de Arão. Eles tinham os levitas, que serviam ali, né, em várias funções dentro do templo. E eles entregavam essas ofertas para esses homens que eram escolhidos para poder servir a Deus. Só eles tinham permissão de estar no templo. E depois eles levavam esse sacrifício até o lugar do Santo dos Santos, ofereciam esses sacrifícios a Deus, e eles traziam uma resposta, se Deus havia aceitado ou não o sacrifício que eles tinham trazido ali. Mais tarde eles começaram a ir mais vezes no templo, né? Eles iam durante as festas centrais. A Bíblia fala, né, da festa da Páscoa, que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Tinha a festa do tabernáculo, que era a celebração da proteção de Deus, né, no tempo que eles estavam no deserto. E tinha também a festa de Pentecostes, que celebrava a colheita e a entrega da lei, né, onde Deus fez a entrega da lei, né, dos 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Então, a princípio eles iam só no tabernáculo. Um pouco depois, mais avante ali no Velho Testamento, a gente vai ver que eles iam até o templo uma vez ao ano em Jerusalém. Depois eles começaram a ir 3 vezes ao ano. Mas o que eu quero destacar aqui, igreja, era a falta de intimidade que as pessoas tinham com Deus, porque eles não tinham mais acesso direto a Deus. Como eu disse, o pecado afastava o ser humano da presença de Deus, e eles não tinham mais acesso direto a Deus. Eles precisavam dos sacerdotes, eles precisavam oferecer sacrifícios para que Deus aceitasse, perdoasse o pecado deles, para que eles pudessem ser recebidos por Deus, né? Para que eles pudessem ser novamente restaurados ali, a aliança com Deus. Mas hoje, igreja, a Bíblia vai falar para a gente que desde quando Jesus voltou com a vinda de Cristo, essa adoração que no Velho Testamento era baseada, né, em rituais, que envolvia aí todas essas ofertas e sacrifícios. A Bíblia fala que com a vinda de Cristo, a adoração ela passou por uma enorme transformação. Sabe por quê? Porque Jesus veio para fazer com que nós voltássemos à nossa essência. Não sei se vocês entenderam. Jesus veio, ele foi a centralidade, o mediador entre nós e Deus, entre Deus e o ser humano, para que a essência fosse restaurada, para que nós pudéssemos olhar no espelho novamente e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Hoje nós não precisamos mais ter restrição. Então, igreja, a adoração em espírito e em verdade, ele trouxe para a gente uma liberdade. A liberdade, como Jesus disse aqui para essa mulher samaritana que nós lemos, que o Senhor estava à procura de verdadeiros adoradores, e não aqueles adoradores que precisavam fazer rituais, não aqueles adoradores que precisavam estar num local certo para poder adorar. Cristo, ele traz aqui para essa mulher e para a nossa vida também. Ele disse: olha, a adoração, ela transcende qualquer tipo de rituais físicos ou de locais específicos que nós precisamos estar para poder adorar ao Senhor. Mas a adoração, ela está na sinceridade do nosso coração, na autenticidade do nosso coração, que é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele veio como mediador.
da nova aliança nossa com Cristo. Timóteo vai dizer que há um só Deus, um só mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele veio nos dar acesso direto a Deus novamente, igreja. Agora, nós temos, claro, o sacerdote, os pastores que intercedem por nós. Mas, nós temos liberdade para adorar o nosso Deus. Nós temos liberdade para adorar o nosso Deus. E sabe o que Deus está procurando, igreja? Nós temos acesso direto a Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Quando Jesus veio, a Bíblia fala que o véu se rasgou. O véu se rasgou, igreja. Não há mais necessidade de rituais. Não há mais necessidade de estar num local para adorar a Deus. Para que eu venho à igreja então? É importante que você esteja na igreja, porque aqui também é um local de adoração. A Bíblia vai falar em vários outros momentos, já ministrei sobre isso aqui. Mas o que eu estou querendo dizer, igreja, é que a adoração, ela não está restrita ao culto. Ela não está restrita a você ir orar no monte. Ela não está restrita a você cantar um louvor. Mas a adoração, ela tem que ser um estilo de vida para nós. A adoração, ela precisa ser um estilo de vida, igreja. Eu preciso viver adorando a Deus 24 horas por dia. Quer dizer que eu vou ficar o tempo inteiro orando? Que eu vou ficar o tempo inteiro cantando? Não. Você vai adorar a Deus naquilo que você está fazendo. Adore a Deus no seu trabalho. Adore a Deus quando você estiver pela rua. Adore a Deus quando você estiver na sua casa sozinho. Deus, assim como Deus, nós vimos aqui no início da mensagem, Adão e Eva, eles adoravam a Deus, tendo intimidade com Deus, falando com Deus o tempo inteiro, tendo acesso direto a Deus. Isso quer dizer que eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor quando eu falo, quando eu oro, eu estou adorando ao Senhor. Só que a Bíblia fala que Adão e Eva também adoravam a Deus quando cuidavam da criação de Deus. Tudo que tem ao nosso redor é criação de Deus, igreja. O nosso irmão é criação de Deus. A igreja é criação de Deus. A sua família é criação de Deus. Os bens que você tem foi Deus que te deu. Tudo que está ao nosso redor. Nós lemos aqui Atos 17. Nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos somente por Deus. Então quer dizer, igreja, que o meu estilo de vida tem que ser de adorador. Eu não preciso dizer, olha, eu vou reservar um tempo para adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus em todos os momentos. Nós não temos aí o povo que tem suas vibes aí. Eu sou hippie, trança seus cabelos lá e não tem os seguidores deles. Nós estamos vivendo, igreja, na era dos influencers. Hoje o que a gente vê são pessoas em rede social. Eu estou aqui seguindo fulano. Tudo que ele veste eu tenho que vestir. O jeito que ele fala. É tão engraçado, igreja. Porque até as crianças, eles olham pra gente e falam, gente, como se estivesse falando na internet. As crianças dentro de casa, eles falam, gente, vocês nem imaginam. Às vezes eu falo com Laura, eu falo, ei, sou sua mãe. Que gente. Não, mamãe. Mas sabe o que é isso? É tecnologia. É o mundo dos influencers. Gente, você não sabe o que está acontecendo. Vocês viram isso, gente? Falando sozinho. Adolescente é assim, criança é assim. Até as crianças. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que nós devemos ser esses influencers de verdadeiros adoradores. Amém? Nós devemos ser esses influencers de verdadeiros adoradores. Se você não gosta de rede social, tudo bem, seja influência dentro da sua casa. Que as pessoas vejam em você esse estilo de adorador, sabe? Que adora a Deus quando está falando, que adora a Deus com as suas vestimentas, que adora a Deus estando na igreja para cultuar, que adora a Deus tirando tempo para orar, que adora a Deus fazendo com excelência os serviços da casa, que adora a Deus fazendo tudo, igreja, tudo.
Tudo que nós fazemos, nós vimos em Atos que tudo que ele fez, nós movemos por conta dele. E que Adão e Eva adorava a Deus, cuidando da obra que Deus tinha feito. Olha ao seu redor aí. Tem alguma coisa que foi Deus que não fez aqui? Não. Tudo que está ao nosso redor foi Deus que fez. Então eu tenho que adorar a Deus cuidando. Se Deus me deu esse tempo para cuidar, eu tenho que cuidar bem dele. Eu tenho que adorar a Deus, deixando ele limpo, cheiroso, cuidado, as cadeiras limpas, tudo organizado. Porque eu vou estar adorando a Deus. Se Deus me deu um serviço, eu preciso adorar a Deus sendo a melhor funcionário, chegando no horário, sendo caprichoso, sendo responsável, orando pelos meus patrões e não falando mal deles, não amaldiçoando o trabalho que eu tenho. Se Deus me deu uma família, eu tenho que agradecer e adorar a Deus. Deus, eu te louvo pela minha família, eu te adoro, Deus, pela minha família. E não ficar dizendo, meu Deus, que carga é essa? Que família é essa que o Senhor me deu? Que adora, igreja. Vamos ser influencers. Vamos ser influencers de verdadeiros adoradores. Onde nós passarmos, sabe? Onde nós passarmos, as pessoas falam, não, peraí, esse aí tem uma essência diferente. Esse aí tem uma essência diferente. Ele move diferente, ele caminha diferente. Ele tem um sorriso diferente. Vocês já perceberam? Pessoas, nós temos uma irmã que é uma bênção, eu amo demais estar perto dela. Eu nunca vi ela triste. É sorrindo. O sorriso dela me alegra. Pode estar na dificuldade. Eu amo. Isso é adorar a Deus. Sabe? Quem está perto de uma pessoa feliz, ele vai olhar e falar assim, nossa, peraí, isso contagia, né? Isso contagia. Vocês já viram se você começa a reclamar, começa um monte de gente reclamar perto de você, cada um acha um motivo para falar mal. Agora se você começa a falar bem, as pessoas também começam a falar bem, é incrível. Então, nós devemos ser esses influenciadores, sabe? De adorar a Deus em tudo que nós fazemos. De adorar a Ele, né? Na pessoa de Cristo. Numa devoção ao nosso Deus, ao nosso Cristo. Uma gratidão a Deus. O Espírito Santo nos capacita para isso, igreja. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para adorar a Deus. E hoje Deus está dizendo para a gente, olha, vamos ter um estilo de vida diferente. Vamos ser aqui o que Jesus falou para essa mulher samaritana. Vamos adorar em espírito. Vamos adorar em verdade. Vamos adorar em todo tempo. Não vamos dizer assim, quer dizer, você adora com louvor, você adora com a palavra, mas vamos adorar em todo tempo. Não é dizer, eu vou tirar um tempo para adorar, não. Meu estilo de vida de adoradora. Depois que Deus, é engraçado, eu ia pregar uma outra mensagem. E aí eu falei, Deus, faz dias que eu preparei essa mensagem para adoração, sabe? Eu tenho uns mais de 20 dias. E eu falei, no que dia que eu vou pregar? Aí, falei, né? Estabeleci que eu ia pregar esse final de semana. Essa semana, eu deitei e eu gosto de ficar na minha mente repassando. Deus vai me dando palavras, vai me mostrando textos. E eu fico deitada e pregando para mim mesma, sabe? Pregando em espírito para mim mesma. E aí eu deitei, acordei de madrugada, estava sonhando, comecei a orar. E quando eu comecei a orar, Deus começou a falar comigo sobre esse estilo de vida de adorador. Eu falei, opa, peraí, como assim, Deus? É um estilo de vida adorador. Não é para pregar sobre me ensinar a me adorar, é sobre o estilo de vida de adorador. Vamos pôr esse estilo de vida. E eu, Deus, me conta mais sobre isso. E eu fiquei, não consegui nem dormir. 4:30 da manhã, eu acordei, eu falei, eu levantei e falei, não, peraí, eu tenho que levantar, eu tenho que escrever, eu tenho que começar a colocar o que Deus está colocando na minha mente aqui, para eu não posso esquecer nada do que Deus está me contando. E eu fiquei apaixonada com essa visão, igreja. Verdadeiramente. Eu sempre preguei sobre adoração, sobre adorar integralmente a Deus. Mas Deus falou assim comigo, é estilo de vida. Vamos influenciar com o nosso estilo de vida. E é isso que Deus quer propor para mim e para você.
vamos influenciar com o nosso estilo de vida, de obediência, de submissão ao nosso Deus, de cumprir as palavras dele, de cumprir o mandamento dele, sabe? De adorar a Ele, cuidando de tudo que Ele nos dá, de cuidar de tudo aquilo que Ele coloca ao nosso lado, de jamais abrir a boca para reclamar, jamais abrir a boca para amaldiçoar, só para adorar. Vamos voltar à essência, igreja, voltar à essência e colocar esse novo estilo de vida. Vamos influenciar as pessoas ao nosso redor, influenciar as pessoas que estão próximos a nós, né? Os nossos vizinhos, a nossa família, aqueles do nosso trabalho. Vamos ensinar as pessoas a querer nos seguir, né? O povo gosta de seguir na rede social, curtir na rede social, mas não precisa só estar na rede social. Vamos também na nossa vida real trazer as pessoas para curtir o que a gente está curtindo. Qual é a nossa vibe? Ser adorador. Eu amei isso, igreja. Eu estava orando hoje de manhã, fui para o meu quarto, e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu quero ser assim. Deus, eu quero ser assim. Eu quero ter esse estilo adorador, Pai. Eu quero entrar nessa vibe, eu não vou sair mais dessa vibe, não. Vai ser assim agora. Adoradora. Me capacita, Espírito Santo, para eu ser uma verdadeira adoradora, me manter esse estilo de vida de adorador. Amém? E só o Espírito Santo pode nos capacitar para isso. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você ore, sabe? O Salmo 102 diz assim: adorai ao Senhor com alegria, né? Adorai ao Senhor com alegria. Vamos adorar ao Senhor, adorar a beleza da santidade de Deus, adorar a presença de Deus, adorar a salvação que Ele colocou em nós, adorar a nossa vida, porque adorá-lo, né, pela nossa vida. Em tudo vamos adorar e vamos seguir esse estilo de vida de verdadeiros adoradores.